Os fatos são públicos. As conclusões são suas. Quando alguém que sempre viveu cercado de conforto fala sobre pobreza, será que consegue realmente compreender o peso da fome? Recentemente, declarações do apresentador e empresário Luciano Huck sobre o Bolsa Família provocaram forte repercussão no país. Para alguns, foi apenas uma opinião sobre políticas sociais. Para outros, um retrato da distância entre quem analisa a pobreza e quem vive nela diariamente. O debate vai muito além de um programa de governo. Ele toca numa questão profunda. Até que ponto pessoas extremamente privilegiadas conseguem entender a realidade de milhões de brasileiros que dependem de auxílios básicos para sobreviver? Porque para quem nunca passou necessidade, o Bolsa Família pode parecer apenas um número numa planilha. Mas para quem acorda sem saber se haverá comida na mesa, ele representa dignidade, sobrevivência e, muitas vezes, esperança. Neste vídeo, vamos analisar as falas, as reações da imprensa e o que esse debate revela sobre desigualdade, privilégio e a dificuldade que parte das elites brasileiras ainda tem de enxergar a realidade social do país. Vamos voltar, Josias, a falar sobre política e sobre esse cenário de polarização. Estávamos falando até sobre o evento que aconteceu no final de semana aqui no litoral de São Paulo e falando sobre o Luciano Huck, que participou desse evento, né? Nessa oportunidade, ele criticou o Bolsa Família, afirmando que o programa desestimula o trabalhador a buscar outras fontes de renda. Vamos ouvir o que ele disse. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa? Bom, ele deu essa fala, isso foi recortado e, você imagina, voou pelas redes sociais com uma série de críticas, né, em relação à declaração de Luciano Huck. E aí, depois de toda essa repercussão, o apresentador da TV Globo postou que o trecho que ele fala, né, sobre Bolsa Família passou a circular fora de contexto, que não era exatamente este contexto. E negou ser contrário ao programa de proteção social. Vamos ouvir o que disse Luciano Huck após a repercussão. Fui num evento, tive uma fala num evento fechado, tá? Fora do Domingão, não era nas minhas redes sociais, não foi uma entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes, dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade. Eu sou a favor de políticas de proteção social que ajudam milhões e milhões de brasileiros. Enfim, o que eu defendo é que esses programas sejam constantemente aperfeiçoados. Num mundo com inteligência artificial, com um mundo com muita tecnologia, com muitos dados, sabe, que a gente tenha eficiência no resultado. A tecnologia hoje nos permite entender a realidade de cada família, individualizar esses programas. Os recursos precisam chegar ainda mais eficientes a quem realmente precisa, para evitar corrupção, para evitar gasto indesejado. Proteção social é fundamental, mas ela precisa caminhar junto com educação de qualidade, com geração de oportunidade, com direito de escolha. Sabe, o objetivo é apoiar quem precisa hoje, mas também criar caminhos para que essas famílias possam ter autonomia no futuro. Basicamente foi... Bom, tá aí. Ele depois explica que não era contra, mas fala sobre qual é a importância do uso correto do Bolsa Família, né? É claro, toda a fala de Luciano Huck, pela fama dele, pela sempre a tentativa de ele entrar na política, dos grupos que ele representa, acaba trazendo essa repercussão. Mas vamos entender, Josias, aí, o que está correto? A correção, a primeira crítica, como é que você analisa? A primeira crítica foi rasa, tão rasa que poderia ser atravessada por uma formiguinha com água pelas canelas. Muito rasa a crítica do Luciano Huck. E a explicação é mais rasa ainda. Foi um evento fechado, não foi no meu programa, não foi numa entrevista. Ora, não importa onde foi. Foi um evento fechado, mas para uma plateia expressiva e gente que tem poder para influir na cena pública brasileira. Então, uma pessoa que tem a visibilidade do Luciano Huck deveria
zelar pelo que diz, né? Ou levar a língua na coleira quando não estiver bem alicerçado, né? E, obviamente, qualquer programa social pode ser aperfeiçoado, mas ele aqui disse isso sem dizer que aperfeiçoamento defende, né? O Bolsa Família, segundo a maior parte das estatísticas, todos os estudos disponíveis, a literatura especializada, levantamentos feitos por órgãos da ONU, entidades internacionais, é um programa considerado muito bem sucedido, especialmente no combate à pobreza, pobreza extrema, na melhoria de indicadores sociais básicos. Não é verdade que você esteja aprisionando os beneficiários do Bolsa Família no programa, evitando que eles se empreguem. Não, tem estímulos no programa, estímulos internos, para que a pessoa obtenha um emprego. Inclusive, se um beneficiário do Bolsa Família se empregar, ele não é desligado automaticamente do programa, porque pode ser um emprego que não dure mais do que 1 mês, 2 meses, então tem um prazo de carência para o desligamento, mas há uma rotatividade no programa. E há uma perspectiva, Fabíola, de que os herdeiros dessa geração do Bolsa Família não herdem a pobreza, porque o programa foi desvirtuado durante o governo Bolsonaro, mas restabeleceram-se aquelas pré-condições para que uma pessoa receba o Bolsa Família. Então tem que demonstrar frequência escolar mínima dos filhos, tem que ter um acompanhamento educacional. A permanência da criança na escola é uma pré-condição para o recebimento do Bolsa Família. O programa produz uma redução expressiva na evasão escolar. Aí tem todo um complemento, você precisa melhorar as escolas para que as crianças tenham uma formação mais adequada, mas serão mais instruídas ou terão mais ferramentas para guerrear no mercado de trabalho do que tiveram seus pais, né? Afora esse aspecto, tem o fato de que há também exigência no programa para a vacinação, então aumenta a cobertura vacinal, melhora o pré-natal das mães, reduz a mortalidade infantil em regiões de grande vulnerabilidade. Então, por todos os ângulos que você observe o Bolsa Família, ele é um programa de muito êxito. Obviamente pode ser aperfeiçoado, obviamente, e o Ministério tenta, em sucessivos programas, capacitar do ponto de vista técnico, da mão de obra, os beneficiários do Bolsa Família para que eles tenham mais possibilidades no mercado de trabalho. Tudo pode ser aperfeiçoado. Agora, esse tipo de crítica rasa, feita por um personagem como o Luciano Huck, que tem enorme visibilidade, não orna com a reputação do Luciano Huck, que de fato é visto como um personagem que tem apreço pelos programas sociais, mas aqui ele não pisou num tomate só, Fabíola, pisou num tomateiro. E pessoas com a visibilidade dele deveriam ter mais apreço pela fala, e não importa o ambiente em que se pronuncie, se no programa, diante das câmeras, se numa entrevista ou se em ambiente fechado. É preciso ter responsabilidade em relação ao que diz. Observe, reflita, questione. Informação exige contexto. E contexto muda a forma de enxergar os fatos. Os fatos são públicos. As conclusões são suas.